De falar de Código de Defesa do Consumidor. Ontem completou 27 anos. É uma legislação do dia 11 de setembro de 1990. Está aqui comigo Adriano Barbosa para a gente falar sobre isso. Muito obrigada, Adriano. Seja bem-vindo ao Fé na Vida. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Para mim é uma satisfação, uma honra muito grande. E não deixa de ser uma forma de evangelizar, falar também sobre os direitos dos consumidores, né? Por que ele precisou existir, Adriano? Por que esse Código de Defesa foi necessário naquele momento? Veja, Valéria, tanto o direito do consumidor como qualquer outra legislação, ela existe porque o homem tende a não respeitar o outro, né? Infelizmente. Sim. Eu sou relativamente jovem, como você, mas da década de 90, o que nós podemos lembrar? Uma série de violações que existiam, né? Você pode lembrar lá da fila do leite, da falta de carne, de produtos vencidos e de uma série de violações de serviços de má qualidade, de produtos de má qualidade, né? Então houve a necessidade de uma legislação que já era prevista na própria Constituição Federal de 88, para que viesse de fato a regulamentar esse setor específico do mercado e trazer um pouquinho mais de segurança jurídica para os consumidores. Então era regulamentar essas relações de consumo, né? Exatamente. O que avançou de lá para cá? A lei tem 27 anos, como você acabou de falar. Avançou bastante coisa. Ainda há muito a se avançar, né? Mas já avançamos bastante. Mas, infelizmente, nós ainda temos uma tendência de desrespeito aos direitos do consumidor. E aí, como você falava no bloco anterior, a venda casada, as cláusulas abusivas nos inúmeros contratos, enfim, há muito que se avançar ainda. Nós caminhamos bastante, houve um avanço significativo na melhora de prestação de serviços, sobretudo, né? Mas ainda há bastante espaço para que a gente possa melhorar. Ó, gente, só eu tenho um índice aqui interno, sabe? Que só hoje, eu perguntando para os meus colegas, para outros colegas aqui antes do programa começar, qual que é o problema que você tem tido aí? E todos falaram venda casada. Então explica pra gente o que é essa venda casada, Adriano. Tentar explicar de uma maneira bem simples para que todos possam compreender. O advogado ele tem mania às vezes de querer falar difícil e as pessoas acabam não entendendo o que a gente fala. Não é o seu caso por enquanto. Mas, por exemplo, assim, quando você vai ao cinema e você não pode ingressar para assistir um filme com uma pipoca que não tenha sido comprado lá no cinema. Isso é venda casada. Quando o fornecedor te obriga a adquirir, junto com um produto ou com um serviço, um outro produto ou serviço disponibilizado por ele. Alguns bancos possuem essa prática quando, por exemplo, você faz lá a aquisição de um financiamento e junto eles tentam embutir um título de capitalização. Isso é venda casada. Entendi. Quais são os motivos assim, mais comuns que as pessoas acabam indo procurando, né, um advogado ou assim até as pequenas causas, o PROCON? No âmbito da defesa do consumidor, as maiores reclamações hoje ainda se concentram com as empresas de telefonia, os prestadores de telefonia, e também com os serviços bancários. Esses são os campeões de reclamação. E, infelizmente, né? Plano de saúde, por exemplo, Adriano? Sim, operadoras de plano de saúde, bem lembradas. Eu colocaria essas três principais categorias como os principais violadores da legislação consumerista. E aí o resultado, quando a pessoa procura, né, um advogado, o PROCON, como esse resultado? Ele acontece em quanto tempo? Sim, hoje existem diversas formas do consumidor buscar os seus direitos. Existem diversos canais de comunicação para que ele possa se informar e, eventualmente, reclamar pela violação de um direito seu. Nós temos os PROCONs, nós temos os juizados especiais cíveis, né? É bom lembrar que nos juizados especiais, até 20 salários mínimos o valor da causa, o consumidor ele não precisa de um advogado, ele pode ir até lá. Normalmente existe uma faculdade, inclusive, que por meio dos seus alunos dá lá um apoio de orientação para preenchimento dos formulários. Existem as ouvidorias, que também funcionam bastante, as agências regulamentadoras também ajudam bastante. Existem várias formas de comunicação. No Poder Judiciário acaba sendo sempre o canal mais demorado para se resolver e é sempre bom deixá-lo por último, né? Tenta resolver de uma outra forma, por uma forma de conciliação, de mediação, e aí não tendo resultado, procurar o Poder Judiciário. Em torno de 9 meses, um ano e meio, a depender da situação. Ó, gente, também está autorizado por lei a cobrança diferenciada para pagamentos à vista e a prazo. Informações da nossa Central de Jornalismo. Veja aí. No posto de combustíveis, as placas indicam claramente: quem paga em dinheiro ou com cartão de débito tem desconto. O preço por litro do combustível chega a ser 15 centavos mais barato.
A cobrança diferenciada é praticada há 5 meses e já serviu para mudar o comportamento dos clientes. Quem tinha dinheiro para pagar à vista optava por pagar no cartão de crédito, porque ele tinha 30 dias para pagar o mesmo preço. Então não via vantagem em pagar à vista, fazia algumas milhas no seu cartão. Mas agora quem paga à vista tem um benefício do desconto. E esse desconto está explicadinho ali na bomba. A lei exige que se exiba na bomba o valor do desconto. E o cliente chega e escolhe, ele tem a opção de escolher, porque não acontecia antes. Se antes a maioria dos clientes pagava com cartão de crédito, hoje os pagamentos em dinheiro e cartão de débito já são os mais comuns e representam 70% das vendas. No dinheiro, como você está pagando em espécie, geralmente você cuida mais do dinheiro, entendeu? Então eu opto mais por pagar no dinheiro porque para mim é mais interessante, entendeu? Consegue um desconto maior também? Isso, a gente consegue um desconto maior também, entendeu? Geralmente no cartão você não consegue desconto, né? O máximo que a gente te oferece é passa lá em 2, 3 vezes, né? Já no dinheiro não, já te dá um dinheiro, já te dá um desconto real, né? Que você vê ali na hora ali, né? Pra você ter uma ideia, então sempre a gente está abastecendo, mesmo que seja pouquinho aqui, pouquinho lá, no final das contas é um bom desconto. Mas ainda há quem prefira pagar as contas a prazo, mesmo que gaste um pouquinho a mais. Você tem o prazo de até 40 dias para pagar. Então é a vantagem que o posto oferece para a gente, né? Que é mais fácil do que trazer dinheiro. Mesmo que pague um pouco a mais, no fim das contas são alguns centavos, né? O senhor acha que vale? Vale a pena, sim, porque você não arrisca sair com dinheiro na mão. É importante esclarecer, entretanto, que o comerciante precisa seguir regras para fazer as cobranças diferenciadas. Deixar os valores expostos com clareza, por exemplo. Mas esse desconto não é um direito do consumidor, e sim uma opção do lojista. O Código de Defesa do Consumidor ele proíbe a discriminação entre formas de pagamento. Mas o fato é que a opção pelo cartão de crédito ela importa ao fornecedor um custo. E esse custo não é pequeno, não é irrisório. Envolve a alocação da máquina de cartão de crédito, envolve as altíssimas taxas que as operadoras de cartão de crédito cobram, envolve o prazo que ele demora para receber o valor daquela venda. Então, este custo ele existe para o fornecedor. A partir do momento que esse custo deixa de existir, essa economia pode ser repassada ao consumidor. Essa vantagem, agora, a partir da nova lei, ela pode ser repassada para que o consumidor tenha a economia sem que o fornecedor necessariamente tenha que arcar com um prejuízo. Oferecer descontos para quem paga à vista já era uma prática antiga dos comerciantes. A diferença é que agora foi regulamentada. A medida provisória convertida em lei tem como principal objetivo estimular a concorrência entre as operadoras de cartões e, dessa forma, reduzir as taxas cobradas pelas operações. A longo prazo, eu acredito que as empresas de cartão de crédito vão rever suas estratégias para se manterem competitivas, porque certamente num momento agora, quando entra em vigor essa regulamentação, muito provavelmente eles vão perder um pouco de mercado. As pessoas que podem vão procurar pagar à vista e deixar de pagar juros. Eles vão mudar as suas estratégias, talvez diminuindo os custos para os comerciantes, criando promoções, ampliando os bônus naqueles programas de pontuação. Então, algumas coisas certamente farão que acabarão trazendo algumas vantagens, tanto para o comércio como para os consumidores. Muito bem, Adriana, essas informações aí têm que estar muito claras nos estabelecimentos, certo? Isso é fundamental, é essencial e é importante que o consumidor cobre isso. E aqui fazendo um link com o bloco anterior, o nosso consumidor precisa ter um pouquinho mais de ira, né, dessa ira positiva e efetivamente exigir que essas informações estejam claras, bem ostensivas, dos diferentes preços para as diferentes formas de pagamento. Aqui eu lembro também da tal da propaganda enganosa. Ela existe ainda, Adriano? Se existe muito, né? E assim, são aquelas informações que são passadas pela metade, aquelas informações que são omitidas do consumidor sobre as características do produto, do serviço que vai ser oferecido. Isso ainda existe e repito, é preciso que o consumidor ele reclame, que ele denuncie, para que essas práticas deixem de existir. Por exemplo, numa loja, né, de roupa, o preço não está lá estabelecido. A loja é obrigada ou não é obrigada a colocar? Sim. É um princípio básico do direito do consumidor, o direito à informação. Então, o fornecedor ele sempre precisa dar ao consumidor todas as informações, inclusive o preço. Precisa estar muito claro isso para o consumidor. Se o consumidor for reclamar, isso tem algum tipo de pena para o estabelecimento? Se for feita, por exemplo, uma reclamação no PROCON, ele pode sofrer sanções administrativas, o fornecedor, que vai desde uma multa até a suspensão do alvará de funcionamento, por exemplo.
Gente, olha só, falando de direito do consumidor aqui, ó, tá? O Diário Espiritual para o ano de 2018 está disponível já na loja virtual lá para pré-venda. Vai lá e dá uma olhadinha, tá bom, gente? Tá lindo o novo Diário Espiritual de 2018, Padre Reginaldo Manzotti, com a devoção das Santas Chagas na capa. Olha aqui, no início você coloca o seu nome, todos os seus dados aqui para você nunca perder. E é uma agenda, mas com diário espiritual, né, gente? Tem o Evangelho do dia, qual é o santo do dia. Tá bem legal. Faça já lá, então, a pré-venda no site da loja virtual do Padre Reginaldo Manzotti. Se digita lá www.padrereginaldomanzotti.org.br e já reserva o seu. Você que, de repente, é catequista, quer dar um presente aí para os seus catequizandos. É um bom presente também para qualquer pessoa, para a virada do ano aí para o Natal, tá bom, gente? Já deixa lá também, então, reservado o seu diário espiritual, que tá bem bonitão. Gente, olha, mês da Bíblia, mês da Bíblia. O mês da Bíblia foi criado em 1971 com a finalidade de instruir os fiéis sobre a palavra de Deus. O tema deste ano é para que nele nossos povos tenham vida. E o lema é anunciar o evangelho e doar a própria vida. De acordo com Dom José Antônio Peruso, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética da CNBB, a inspiração da temática provém do documento de Aparecida de 2007, intitulado Discípulos Missionários de Jesus Cristo, para que nele nossos povos tenham vida. O roteiro de encontros bíblicos você encontra no site da Edições CNBB, no endereço que está no seu vídeo aí aparecendo, www.ediçõescnbb.com.br. Continuamos a nossa conversa aqui com o Adriano Barbosa sobre direito do consumidor. Adriano, em que situações que eu devo, assim, entrar em contato com você, com uma pessoa responsável por isso e com o PROCON, para não ter muitos problemas? Eu costumo brincar com os meus alunos e com as pessoas que eu conheço que você deve consultar um advogado sempre. Procure um advogado de 6 em 6 meses, como você faz com o seu dentista. Mas, assim, brincadeiras à parte, é importante, e eu acho que isso faz parte de um bom cristão. É saber também ser justo e cobrar pelos seus direitos. Então é importante que sempre que o consumidor tenha dúvidas, que sempre que ele se sinta lesado, que ele procure os canais competentes, o próprio PROCON, as mídias sociais hoje ajudam muito na divulgação de informações, as pessoas têm muito mais facilmente o acesso à informação, né? Então os PROCONs, os juizados especiais cíveis, os núcleos de práticas jurídicas das faculdades de direito, que prestam um atendimento gratuito para as pessoas que não têm condições de pagar um advogado, né? Então inúmeras faculdades têm lá os seus estudantes que precisam também desse atendimento. Isso é bem bacana. A própria Defensoria Pública, se quiser consultar um advogado, pode entrar em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil e pedir eventualmente algum tipo de orientação. Enfim, são vários canais, né? Inúmeros canais. Como que está essa distribuição, assim, até através das mídias sociais, nas redes sociais de procura, né? De mostrar aí que o consumidor tem seus direitos e entrar em contato através desses canais? Eu acho bacana, o nosso PROCON aqui do Paraná, ele é muito atuante, né? A Cláudia Silvano, ela faz um trabalho sensacional, que é a coordenadora do PROCON, e ele tem lá inúmeras divulgações de vídeos na internet, no Facebook, nas redes sociais de uma forma geral, né? Inclusive educativos. Hoje só não tem acesso à informação, claro, há pessoas que ainda são analfabetos digitais ou que efetivamente não têm condições de renda para acessar. Mas hoje está muito mais fácil o acesso à informação. Em qualquer celular você consegue acessar o Google e fazer uma pergunta ali que rapidamente vem a resposta, né? Falando em internet, a gente sabe que muita gente já colocou como hábito aí as compras online, né, Adriano? E muitas pessoas reclamam principalmente sobre prazo de entrega e até às vezes não recebimento. Qual que é a orientação? Primeiro, tomar um cuidado muito grande nas compras feitas pela internet, porque ainda existem fraudes, né? Não há um sistema de segurança que evite 100% que as fraudes não aconteçam. Então é preciso estar atento se efetivamente está lá no site da empresa, cuidado no digitar as informações, enfim, isso é um cuidado que precisa ter o consumidor. Agora, por outro lado, é importante lembrar que o consumidor, nessas compras que não são feitas diretamente no estabelecimento, ele tem um prazo de 7 dias de arrependimento.
Não, então ele pode devolver o produto e ter de volta o seu dinheiro se nesses 7 dias, nas compras que são feitas fora do estabelecimento, ele se arrepender. E não precisa nem justificar, basta que ele tenha se arrependido, né? E claro, se eventualmente o produto vier com uma quantidade inferior ao que ele comprou, ou se eventualmente a qualidade não foi aquela que foi anunciada, aí ele pode, desde procurar diretamente a própria empresa, os canais de comunicação, de ouvidoria, etc., até os órgãos competentes, os PROCONs, os juizados especiais cíveis. Primeiro passo, Adriano, sempre tem que ser procurar primeiro a empresa, né? Não é algo obrigatório, mas é algo que, por exemplo, eu sempre oriento. Então, antes de você... Tenta procurar o próprio fornecedor de serviço e numa conversa madura, numa conversa adulta, justa, honesta, tentar resolver diretamente o problema. Eu acho que esse é o melhor canal sempre. No caso de dívida, quando as instituições ligam, aquela coisa de sempre estar ligando, isso entra dentro do Código de Defesa do Consumidor? Sim. Quando as cobranças são indevidas, diversos desdobramentos podem acontecer. Mas quando essas ligações indevidas, inclusive, acontecem em horários inoportunos, é possível, no próprio site do PROCON, cadastrar o seu telefone para que ele seja excluído desse tipo de ligação, dessas uma espécie de mailing que as empresas fazem, né, de ligações inoportunas. Eu não sabia disso. Daí o próprio PROCON dá conta de bloquear esse tipo de ligação. Existe lá um canal de comunicação, no próprio site do PROCON é bem acessível, que você cadastra lá o seu telefone para que, enfim, e aí se as ligações eventualmente continuarem acontecendo, você tem até uma forma de exigir algum tipo de reparação moral por isso. Adriano, você falou ali, você elencou, né, como as maiores reclamações ali, as empresas de telefonia. Por que sempre tem muitos problemas com eles? Olha, é uma resposta difícil para uma pergunta bastante difícil. Então eu vou te dar uma impressão minha, o que me parece. Ainda há no nosso país, infelizmente, uma cultura de desrespeito à legislação. E as ações, que ainda é um número de consumidores muito pequeno que reclama. Então, se nós tivéssemos efetivamente todas as pessoas reclamando desses serviços e, por outro lado, indenizações que efetivamente doessem no bolso do fornecedor, isso faria com que eles tivessem que repensar a forma de prestação desse serviço. E, quem sabe, nós teríamos maior qualidade na prestação do serviço de telefonia e tantos outros, né? Muito bem, Adriano, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu acho que a mensagem foi entregue, né? Qual seria a sua mensagem final aí para as pessoas terem mais ira nesses momentos? Na verdade, assim, é importante que nós todos, como cidadãos, tenhamos consciência dos nossos direitos, busquemos nos informar. Eu acho que esse é um dever de todo cristão, né? E é uma forma de evangelização, como nós falávamos há pouco, e que efetivamente vão atrás, que busquem, que se informem, que lutem pelos seus direitos, seja do consumidor, seja ele em que seara for, ok? Muito obrigada, Adriano Barbosa aqui